Vamos começar com um dos temas mais importantes da pediatria. Esse tema é o tema das imunizações. Nessa aula número 1 de imunizações, a gente vai começar com uma introdução, na qual eu conto para vocês sobre os diferentes tipos de imunidade. Daí a gente vai passar para o calendário de vacinação vigente. Eu vou mostrar os diferentes tipos de antígenos usados para a produção das vacinas e as diferentes vias de administração. E daí a gente vai usar essas duas informações para entender algumas contraindicações vacinais. Depois a gente vai para uma parte de situações especiais de vacinação, na qual eu vou explicar um pouco a vacinação em situações de surto e a vacinação de prematuros. E por fim, a gente vai falar sobre atualização vacinal. Então vamos começar conhecendo os diferentes tipos de imunidade. A imunidade pode ser do tipo inata ou natural, é aquela imunidade que está presente desde o nascimento e que é composta por barreiras ou por mecanismos de defesa que são inespecíficos, como, por exemplo, a barreira epitelial, o batimento ciliar, a produção de muco. O objetivo desses mecanismos é retardar a penetração dos antígenos no nosso corpo. Mas também nós temos a imunidade dita adquirida ou adaptativa. E essa imunidade é específica e gerada em decorrência de um contato com um antígeno. Ela envolve a participação de linfócitos B, que compõem o que a gente chama de imunidade humoral, porque produzem anticorpos, e envolve também a participação de linfócitos T, que compõem o que a gente chama de imunidade adquirida celular. Quando eu estou falando aqui de imunizações, eu estou falando, obviamente, de uma imunidade adquirida, que é específica para cada antígeno. Essa imunidade adquirida pode ser dividida quanto à sua forma de aquisição em dois tipos. A imunidade pode ser adquirida de forma ativa, e para isso ela requer a exposição do nosso corpo a um agente infeccioso. Essa exposição pode ser natural, que acontece quando a gente pega alguma infecção, ou a exposição pode ser artificial, que é o que acontece quando eu tenho o uso de vacinas. E eu tenho a imunidade adquirida, que é passiva, na qual eu obtenho anticorpos, mas já prontos. Então, continua sendo uma imunidade específica contra o antígeno, mas aqui eu não preciso produzir meus próprios anticorpos. Eles já estão prontos para o uso. Novamente, essa imunidade passiva pode ser obtida de forma natural, que é o que acontece durante a gestação, então principalmente no terceiro trimestre de gestação, que eu tenho a passagem de anticorpos transplacentária, e o que acontece também durante o aleitamento. Ou ela pode ser artificial, que é o que acontece quando a gente dá imunoglobulinas ou soros heterólogos para os pacientes. Daí você deve estar pensando, bom, se eu posso usar já os anticorpos prontos e dar para o meu paciente, qual que é o benefício de fazer essa imunidade adquirida de forma ativa com o uso da vacinação? Vamos entender então a diferença entre o uso de imunoglobulinas e o uso de vacinas. Quando eu faço uso de imunoglobulinas e de soro, eu tenho uma proteção que é imediata, porque eu já dou os anticorpos prontos, mas essa proteção é transitória, porque eu não tenho nem ativação de produção de anticorpos pelo próprio indivíduo e nem a indução de linfócitos de memória. Então, depois de 21, 28 dias do uso dessa imunoglobulina ou desse soro, eu tenho perda total dessa proteção. Já quando eu faço uso de vacinas, eu tenho a produção pelo nosso próprio corpo de anticorpos. É claro que essa produção demora aí para começar a acontecer, geralmente isso demora em torno de 2 semanas para começar com uma produção legal de anticorpos. E essa produção é duradoura. Por quê? Porque eu tenho não só aquela produção inicial de anticorpos, que depois tem até uma queda depois de 1 a 2 meses da vacinação, mas eu também tenho o estímulo com as vacinas dos linfócitos de memória, de forma que mesmo depois da queda da produção inicial dos anticorpos, as células vão estar prontas para responder caso você tenha uma segunda exposição àquele antígeno. Então, é por isso que a gente faz uso de vacinas de forma preferencial para erradicar as doenças que existem no nosso mundo. Entendido isso, vamos passar para o que importa, que é o calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunizações, atualizado para o ano de 2020.
Você pode pausar agora nesse momento e tentar completar o calendário você mesmo. Vamos começar então a falar das vacinas que são fornecidas ao nascimento. Ao nascimento eu tenho a vacina BCG, essa sigla vem de Bacilo de Calmette-Guerin, que é uma cepa atenuada do Mycobacterium bovis e tem por objetivo proteger contra a tuberculose, mas apenas contra as formas graves da tuberculose, a tuberculose miliar e meningoencefálica, e eu também tenho a primeira dose da vacina hepatite B. Com 2 meses eu tenho um combo gigantesco de vacinas. Eu tenho a vacina pentavalente, que é composta pela difteria, tétano, pertussis, que é a antiga tríplice bacteriana. Além disso, eu tenho hemófilos influenza B e eu tenho a hepatite B. Então, essa vacina protege contra 5 doenças. Além disso, eu tenho a vacina inativada da poliomielite, ou também conhecida como Salk. Esse nome vem aí do seu inventor, que é uma vacina trivalente que protege contra o poliovírus tipo 1, 2 e 3. Tenho a vacina do rotavírus, que no Programa Nacional de Imunizações é uma vacina monovalente, ou seja, protege apenas contra um sorotipo do rotavírus, que é o sorotipo G1 do grupo A, mas existe aí relatos de proteção cruzada contra outros sorotipos. Essa primeira dose da vacina do rotavírus, ela pode ser dada entre 1 mês e 15 dias de vida até 3 meses e 15 dias de vida. E eu também tenho a primeira dose da vacina pneumo 10 valente, que protege contra 10 sorotipos do pneumococo. Com 3 meses de vida, eu tenho a primeira dose da meningo C. Ela vai proteger contra o meningococo do sorotipo C, que era o tipo mais prevalente no Brasil, mas que devido a essa vacinação universal que a gente vem fazendo nos últimos 10 anos, tem perdido espaço aí na epidemiologia para o sorotipo B, que por enquanto não existe a vacina liberada aí no Programa Nacional de Imunizações. Então, Programa Nacional de Imunizações, meningo C. Com 4 e 5 meses, eu repito tudo que eu fiz com 2 e 3 meses. Detalhes aqui, rotavírus, segunda dose, ela pode ser feita entre 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias, sendo o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose de pelo menos 1 mês. Ah, não deu para fazer a primeira dose do rotavírus. Posso fazer a segunda dose, já que eu ainda estou dentro desse período aí, dessa faixa de administração? Não pode. A segunda dose só é feita se o paciente tiver recebido a primeira dose do rotavírus. 5 meses, meningo C, segunda dose da meningo C. Com 6 meses, eu tenho a terceira e última dose da vacina pentavalente e também a terceira e última dose da vacina inativada da poliomielite. Com 9 meses, eu tenho a vacina da febre amarela. E detalhe, desde 2020, a vacina da febre amarela passou a ser obrigatória em todo o território nacional. E a primeira dose deve ser feita aos 9 meses de vida. Antigamente, não era o Brasil inteiro, eram só algumas regiões. Desde 2020, Brasil inteiro, todas as crianças são vacinadas contra a febre amarela a partir dos 9 meses de vida. Com 1 ano, eu tenho vacinas novas aqui. Eu tenho a tríplice viral, chamada de SCR, sarampo, cachumba, rubéola. É a primeira dose da tríplice viral. E eu tenho 2 reforços. Eu tenho o reforço da pneumo 10 valente e o reforço da meningocócica C. Com 15 meses, eu tenho reforços. Então, eu tenho reforço da DTP, que é a tríplice bacteriana, que eu já vacinei aí por meio da pentavalente, as doses iniciais. Eu tenho um reforço da polio, só que agora eu uso a vacina oral da poliomielite, ou também chamada de Sabin, ou também conhecida por todos como a vacina do Zé Gotinha. Essa é a vacina do Zé Gotinha. A vacina da poliomielite é uma vacina bivalente, ela protege contra o poliovírus 1 e o poliovírus 3, e a gente vai entender o porquê da gente ter 2 tipos de vacinas diferentes para a poliomielite no calendário de vacinação, na aula número 2 de imunizações. Além disso, eu tenho a vacina tetraviral,
que contém a tríplice viral, então sarampo, cachumba, rubéola no seu reforço, e também a varicela. Então aqui eu tenho a primeira dose da varicela sob forma de tetraviral. E eu tenho a dose única da vacina da hepatite A. No Programa Nacional de Imunizações, a vacina da hepatite A é feita em apenas uma única dose aos 15 meses de vida. Entre 4 e 6 anos, eu tenho reforços também. Então, eu tenho aqui a segunda dose da vacina da varicela. O objetivo dessa segunda dose é reduzir o número de casos de varicela que continuavam a acontecer, mesmo usando apenas uma única dose aos 15 meses. Eu tenho reforços da tríplice bacteriana, reforço da polio oral e eu tenho reforço da vacina da febre amarela. É obrigatório que crianças que foram vacinadas contra a febre amarela numa idade inferior a 5 anos façam um reforço dessa vacina. E uma vez que você tenha feito a vacina com 9 meses e o reforço aos 4, 6 anos, você não precisa repetir mais febre amarela para o resto da sua vida. Ah, Natália, mas eu tenho uma criança maior de 5 anos que agora que foi se vacinar contra a febre amarela, ela tem que fazer 2 doses? Não, uma dose só, acima de 5 anos da febre amarela, é suficiente para proteção para a vida inteira, não precisa de revacinação. Anualmente, nós temos uma vacina que é sazonal, que é a vacina da influenza, a vacina da gripe. No Programa Nacional de Imunizações, essa vacina é trivalente. Ela é composta por 2 variantes da cepa A, então influenza H1N1, H3N2, e as variantes são as que estiveram em circulação no ano anterior, e uma variante da cepa B. E aí varia, cada ano é uma. Pode ser Yamagata ou pode ser Victoria. A vacina influenza ela é aplicada durante a sazonalidade do vírus no país, em geral vai de março, abril até agosto, setembro, isso muda conforme o ano, e ela está indicada para aqueles pacientes que são grupo de risco para infecção grave por influenza, que são crianças de 6 meses de vida até 6 anos, então 5 anos, 11 meses e 29 dias de vida, idosos maiores do que 60 anos, mas desde 2020 também adultos de 55 a 59 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, população privada de liberdade e também, desde 2020, a população que trabalha no sistema prisional e no sistema de forças policiais. Nos adolescentes eu tenho algumas vacinas específicas, então eu tenho a vacina dos 15 anos, que é a vacina DT, então a dupla adulto, ela é super importante para a proteção do tétano e a gente vai ver por que é importante lá na aula número 3, em que a gente vai falar de profilaxia do tétano, deve ser fornecida a cada 10 anos. Eu sei que a gente esquece que tem que vacinar de adulto, mas a cada 10 anos tem um reforço da vacina dupla adulto para fazer. Desde 2020, a meningo dos adolescentes virou a meningo ACWY, ou seja, uma vacina meningocócica que protege contra esses 4 sorotipos do meningococo, e ela é fornecida apenas para adolescentes entre 11 e 12 anos de idade. E também na adolescência eu tenho a vacina do HPV, que é uma vacina quadrivalente no Programa Nacional de Imunizações, protege contra 2 tipos de HPV que levam a verrugas genitais, que são os tipos 6 e 11, e 2 tipos do HPV que são oncogênicos, que são os tipos 16 e 18. Essa vacina está indicada em 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas, em meninas de 9 a 14 anos e em meninos de 11 a 14 anos. E, por fim, eu tenho a vacinação das gestantes, e aí é em toda a gestação, com uma dose da vacina DTP acelular do adulto. Essa dose deve ser feita entre 20 e 36 semanas de idade gestacional, mas de preferência a partir da 27ª semana de idade gestacional, que é quando eu tenho uma maior
transmissão transplacentária desses anticorpos produzidos pela mãe. O objetivo dessa vacina é justamente fazer com que a mãe produza anticorpos contra a coqueluche e passe esses anticorpos para esse concepto, que vai demorar aí até os 6 meses para ter uma proteção legal contra a coqueluche, uma doença que nessa faixa etária tem uma alta morbimortalidade. Terminamos o nosso calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunizações e agora a gente vai entender os diferentes tipos de antígenos usados na produção dessas vacinas e as diferentes vias de administração também dessas vacinas. Vamos começar falando das vacinas de agentes inativados. Então aqui eu tenho agentes mortos, eles não estão vivos, eles não dão doença. Então, contrariamente à crença popular, a vacina da gripe não dá gripe, porque ela é feita com um agente inativado, o vírus está morto. Não dá doença. As vacinas de agentes inativados, além da gripe, eu tenho o componente pertussis da coqueluche, a vacina inativada da polio, hepatite A e vacina do HPV. Essas vacinas todas são de aplicação intramuscular. E por que é importante você saber disso? Porque pacientes que têm distúrbios graves da coagulação, como por exemplo hemofilia, podem evoluir com hematoma intramuscular muito importante quando da aplicação dessas vacinas. Então, nesses pacientes, existe essa contraindicação relativa, ou você faz uso de fatores de coagulação antes da aplicação da vacina, ou você pode trocar a aplicação dessas vacinas para a via subcutânea, ao invés da via intramuscular. Mas apenas nesse caso da hemofilia, dos distúrbios de coagulação graves. Eu tenho vacinas que são feitas com partes de agentes etiológicos. Então, por exemplo, a vacina da hepatite B é feita apenas com antígeno de superfície, aquele HBsAg recombinante. É por isso que a gente dosa anti-HBsAg para saber se uma pessoa tem imunidade ou não contra a hepatite B após a sua vacinação, principalmente isso em profissionais de saúde. Claro. Além disso, eu tenho a vacina do Haemophilus influenzae B. Ela é composta por oligosacarídeos da superfície do Haemophilus influenza conjugados aí a proteínas. Além disso, eu tenho a vacina pneumo 10 valente, também composta por polissacarídeos da superfície do pneumococo conjugados a proteínas carreadoras, e por isso essa é chamada de vacina conjugada. Tem a vacina meningocócica C e meningo ACWY, que também são compostas por oligosacarídeos capsulares, que são conjugados a proteínas, também são vacinas conjugadas. Essas vacinas, elas também são de aplicação intramuscular. E eu também tenho vacinas que são compostas por produtos modificados do metabolismo. Então, vacinas que são compostas por toxoides purificados da difteria e do tétano. É o caso, então, dos componentes da tríplice bacteriana, da DTP e da pentavalente. Essas também são vacinas de aplicação intramuscular. Então, chegamos à conclusão aqui que a vacina pentavalente, que tem pertussis, difteria, tétano, Haemophilus influenzae B e hepatite B, é uma vacina de aplicação intramuscular. Agora eu vou trocar um pouco e vou falar das vacinas que são compostas por agentes atenuados. Ou seja, aqui eu tenho o agente etiológico, ele está vivo, está meio baqueado, mas ele está vivo. O que significa que ele pode dar eventos adversos muito mais graves, e ele também tem contraindicações aí mais importantes que a gente já vai ver. Então, a primeira vacina de agente atenuado que eu quero mostrar para vocês é a vacina BCG. Ela é composta ali pelo Mycobacterium bovis, é esse agente vivo, porém ele está atenuado, e essa é a única vacina do nosso calendário de vacinação que é de aplicação intradérmica. Além disso, eu tenho vacinas do rotavírus e vacina da poliomielite oral, que também são vacinas de agentes atenuados, então os vírus estão vivos, porém baqueados, e que são vacinas de aplicação oral. E, por fim, eu tenho umas vacinas da febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola e varicela, também são vacinas de agentes atenuados e são de aplicação subcutânea. Por que é importante você conhecer essa lista de vacinas de agentes atenuados? Porque vacinas
atenuadas estão contraindicadas em pacientes que têm imunodepressão. Aqui eu estou falando de imunodeficiência primária ou imunodeficiência adquirida, como HIV, uso de imunossupressor, uso de corticoide em dose alta, imunossupressor aqui para criança é a dose acima de 2 mg quilo dia por mais de 14 dias. E também são vacinas que estão contraindicadas em gestantes, justamente porque eu tenho o agente vivo e que poderia ter essa passagem aí para esse concepto que não tem aí a imunidade das melhores. Outra coisa que é importante que vocês saibam com relação a essas vacinas de agentes atenuados. As vacinas orais de agentes atenuados levam à excreção fecal desse vírus atenuado. É por isso que a vacina oral da poliomielite não pode ser utilizada em crianças que são imunocompetentes, mas são comunicantes domiciliares de imunodeprimidos. Então, uma criança que é saudável, mas mora com um avô que está fazendo quimioterapia, não pode receber a vacina oral da poliomielite, a Sabin, a vacina do Zé Gotinha. Não pode, porque ela vai excretar esse vírus atenuado pelo cocô e pode contaminar esse imunodeficiente que coabita com ela. Vamos falar agora de algumas peculiaridades dessas vacinas aqui de agentes atenuados que são mais animadinhas. Vamos falar da vacina BCG, que é uma vacina atenuada e é a única vacina intradérmica. Ela está contraindicada em imunodeprimidos, mas o que é importante que você saiba? Como a BCG é dada ao nascimento, a sua principal contraindicação com relação à imunossupressão se refere à presença de imunodeficiências primárias, então aquelas imunodeficiências que se manifestam na primeira infância, que é o caso da imunodeficiência combinada grave, ou também conhecida com a sua sigla em inglês SCID, e é o caso também da doença granulomatosa crônica. Esses pacientes não podem receber BCG. E filho de mãe HIV positivo, pode receber BCG? Pode. Por quê? Porque mesmo que ele tenha recebido o vírus por transmissão vertical, que não é o que a gente espera, já que são tomadas uma série de medidas para evitar que isso aconteça. Mas mesmo que tenha acontecido, essa imunodeficiência é adquirida, ela demora um tempo para se instalar. E daí tudo bem receber BCG logo lá ao nascimento. Como essa é uma vacina intradérmica, ela também está contraindicada quando eu tenho peso de nascimento inferior a 2 quilos. Nessa situação, eu tenho que esperar o bebê ganhar 2 quilos para poder fazer a aplicação da BCG. E também está contraindicada quando eu tenho lesão de pele extensa no local de aplicação. Caso você não saiba, a BCG é sempre aplicada no braço direito. Todo mundo tem a marquinha da BCG no braço direito. Se o bebê nasce com uma lesão de pele muito extensa ali, eu não vou poder aplicar, eu não posso simplesmente trocar o braço, não pode, isso é uma convenção. Você tem que esperar a lesão melhorar para depois aplicar a vacina BCG. Vamos falar agora de algumas peculiaridades da vacina do rotavírus. Essa também é uma vacina atenuada, só que é uma vacina oral e como todas as vacinas orais, eu devo adiar essa vacinação se o paciente tiver uma gastroenterite aguda ou tiver com vômitos no momento da vacinação. Precisa melhorar para poder vacinar. Ah, Natália, fui levar meu filho na campanha, dei a vacina gotinha, qualquer vacina gotinha, e ele cuspiu, vomitou. Pode repetir a dose? Não pode mais. Antigamente, a vacina oral da polio podia repetir a dose. A do rotavírus nunca pôde, mas atualmente não pode repetir nenhuma das duas vacinas orais mais. Cuspiu, paciência. Segue o jogo. A vacina do rotavírus, ela está contraindicada, obviamente, em imunossuprimidos, mas aqui eu tenho uma outra contraindicação importante que é específica do rotavírus, que é quando o paciente tem antecedente pessoal de invaginação intestinal. Por quê? Porque a invaginação intestinal é um dos principais eventos adversos da vacina do rotavírus. Se o paciente já teve invaginação, mesmo que não relacionada à vacina, já que a invaginação pode ser idiopática, relacionada ao divertículo de Meckel, enfim, nessa situação ele também não pode receber a vacina do rotavírus. Você encontra muito mais informações sobre invaginação intestinal, ou também conhecida como insuscepção intestinal, na sua apostila, inclusive com imagens aí de ultrassom que permite fazer o diagnóstico dessa situação. E a vacina do rotavírus também está contraindicada quando o paciente tem antecedente pessoal de doença crônica
ou malformação do trato gastrointestinal, ele também não pode receber essa vacina. Existem algumas vacinas que são desenvolvidas em embrião de galinha, como a vacina da influenza e a vacina da febre amarela. Pacientes que têm alergia a ovo não necessariamente contraindica a vacinação, mas quando eu tenho anafilaxia a ovo, ele pode fazer vacina? Até pode, mas se for fazer a vacina da febre amarela, precisa se vacinar em um ambiente que tem emergência e capacidade de lidar com uma anafilaxia, caso ela venha a ocorrer. Antigamente, a gente falava que quem tinha anafilaxia não podia vacinar. Atualmente, isso já mudou. Você pode vacinar, porém com precauções no serviço adequado ali para lidar com essa possível emergência. Falamos então das vacinas atenuadas e nós falamos de algumas contraindicações, mas também existem situações em que eu preciso adiar essas vacinas. São situações como o uso de imunoglobulinas ou de hemocomponentes. Por quê? Por que eu tenho que adiar nesses casos? Porque quando eu faço uso de uma vacina atenuada de aplicação subcutânea, então aqui eu estou me referindo especificamente à febre amarela, tríplice viral e varicela, e eu faço uso de imunoglobulinas ou de hemocomponentes, eu tenho uma interferência na resposta imune gerada por essas vacinas atenuadas. Então, suponha que você tem um paciente que acabou de fazer uso de imunoglobulina humana antirrábica porque teve uma mordedura de um cachorro que depois sumiu. Nessa situação, se ele está no calendário previsto que ele tem que tomar vacina tríplice viral, por exemplo, com 1 ano, eu vou ter que esperar pelo menos 4 meses do uso dessa imunoglobulina para poder aplicar a vacina tríplice viral. E isso vale para todas as outras imunoglobulinas. A questão é que varia um pouco o intervalo entre o uso da imunoglobulina e o uso da vacina atenuada. E também com relação aos hemocomponentes. Veja que hemácias lavadas não tem problema, porque aqui eu não tenho anticorpos que foram junto com as hemácias. Mas se eu usei concentrado de hemácias, novamente, tenho que esperar 5 meses para poder fazer o uso de febre amarela, tríplice viral ou varicela. Ah, Natália, mas ele já tinha se vacinado e daí aconteceu alguma coisa que menos de 2 semanas depois ele teve que receber uma dessas coisas. O que fazer? O que fazer é que você vai ter que repetir essa vacina depois de decorrido o tempo mínimo de intervalo entre o uso desses componentes, mas isso apenas se ele foi vacinado menos de 2 semanas depois ele teve o contato com algum desses componentes. Vamos falar agora de situações que adiam todas as vacinas. Então, você vai adiar a vacinação se o paciente estiver numa doença febril aguda, tipo está gripado, com febre, precisa esperar melhorar, principalmente para que esses sintomas não sejam confundidos com alguma reação adversa à vacina. E quando o paciente faz uso de imunossupressores ou corticoides em dose alta, lembrando aí que prednisona mais do que 2 mg quilo dia em crianças ou mais do que 20 mg dia em adultos por pelo menos 14 dias, também é um corticoide em dose imunossupressora. Se está em uso de corticoide em dose alta, eu posso vacinar qualquer vacina depois de 90 dias da suspensão desse imunossupressor ou desse corticoide. Agora vamos passar para a última parte da aula, na qual a gente vai comentar sobre situações especiais. Vamos começar falando de surto do sarampo. Tivemos o surto do sarampo. O que a vigilância epidemiológica fez? Ela instituiu uma dose extra da vacina do sarampo, chamada de dose 0, que deveria ser aplicada em crianças de 6 a 12 meses de vida. Lembrando que essa é uma dose extra e ela mantém a necessidade de vacinação com a tríplice viral e a tetraviral, então com 1 ano e com 15 meses. E situação de surto de febre amarela, que também vivemos recentemente. Nessa situação, a vacina da febre amarela, que normalmente é fornecida depois dos 9 meses de vida, é liberada a partir dos 6 meses de vida, mas ela também, nessa faixa aí dos 6 aos 9 meses, não é considerada uma dose válida. Então, suponha que você está no surto, teve que vacinar correndo lá o bebê de 6 meses, porque estava explodindo os casos de febre amarela. Ele vai receber essa dose S, depois com 9 meses ele recebe outra e recebe o reforço lá com 4 anos. Além disso, em situações de surto, existe uma certa relativização
das contraindicações da vacina da febre amarela, o que significa que a gente dá em imunossuprimido, desde que o CD4 esteja acima de 200, a gente dá em gestantes. Por quê? Porque a febre amarela é uma doença com mais de 60% de mortalidade, e daí o custo-benefício vale a pena. Também em situações de surto, a gente acaba vacinando mulheres que estão amamentando, que normalmente não são vacinadas contra a febre amarela. Lembrando que aqui eu estou falando de mulheres que amamentam exclusivamente crianças menores de 6 meses. Então, nessa situação, está amamentando, tenho que vacinar, vai vacinar, só que o ideal é que você suspenda o aleitamento materno por pelo menos 10 dias depois da vacinação, que é o período de viremia. E por fim, em situações de surto, a gente pode usar o que a gente chama de dose fracionada da vacina da febre amarela, na qual a gente usa uma dose e fraciona para 5 pessoas. Essa foi uma estratégia aplicada em vários países e também no Brasil e mostrou uma eficácia de 98% até 8 anos depois do uso. Mas essa dose fracionada não está indicada para crianças menores de 2 anos, nem para imunossuprimidos, que porventura são vacinados por conta do surto, e nem deve ser feita em lactantes e em gestantes. Vamos seguir ainda com as nossas situações especiais, vamos falar da vacinação do prematuro. Prematuro deve ser vacinado de acordo com a sua idade cronológica, mas existem alguns detalhes. Então, se ele estiver internado no momento da vacinação, não pode receber vacina atenuada que tem excreção fecal, como a vacina da polio e rotavírus, pelo risco de levar um surto no berçário desses vírus. Além disso, prematuros com peso de nascimento inferior a 1 kg devem receber a vacina DTP acelular, ao invés da vacina DTP normal, e prematuros com peso de nascimento inferior a 2 kg ou idade gestacional inferior a 33 semanas, obrigatoriamente tem que receber 4 doses da vacina da hepatite B. Eu sei que atualmente todo mundo recebe 4 doses da hepatite B, mas só para lembrar que esse é um grupo que obrigatoriamente tem que receber. E por fim, vamos falar de atualização vacinal. Bom, pessoal, o que vocês têm que saber? Crianças menores de 1 ano precisam de todas aquelas vacinas que estão no calendário do Programa Nacional de Imunização, mesmo que atrasadas. Então, você vai atualizando, mesmo que atrasadas, e precisa de todas aquelas doses. Existem algumas vacinas que só têm importância em crianças menores de 5 anos, como é o caso da vacina BCG. Então, uma criança de 1 a 5 anos que não tem vacina tem que receber pelo menos uma dose da BCG. E existem algumas vacinas em que eu faço uma quantidade menor de doses quando eu estou vacinando uma criança previamente não vacinada entre 1 e 5 anos de vida, que é o caso da vacina hemófilos, que faz uma dose só, pneumo 10 valente e meningo C. Quando eu estou falando de uma criança saudável, ela só vai receber uma dose, caso ela tenha perdido as doses do primeiro ano de vida. E existem outras vacinas que eu mantenho a quantidade normal, então polio 3 doses, DTP 3 doses e por aí vai, mantenho exatamente a quantidade de doses normais, só é importante você atentar para o intervalo entre essas doses. E quando eu estou falando de adolescente que não tem comprovação de vacinação prévia, qual é o mínimo de vacina que ele tem que ter? No mínimo, ele tem que ter 3 doses da hepatite B, 2 doses da sarampo, cachumba, rubéola, 2 doses do HPV, 3 doses de duplo adulto, lembrando que a vacina DTP, que é a que a gente faz na pentavalente, faz os reforços, ela só pode ser feita até 7 anos. Então, a partir daí, se não recebeu, vai receber a duplo adulto. E ele tem direito a uma dose da meningo ACWY, desde que entre 11 e 12 anos de idade. Vamos dar uma olhada, então, nos conceitos importantes dessa aula de hoje. Nós vimos as diferenças entre imunidade adquirida ativa e passiva, vimos o calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunizações para 2020 e entendemos os tipos de antígeno, as vias de administração e algumas contraindicações vacinais. E vimos também situações especiais de surto, vacinação de prematuros e atualização vacinal. Essas são as referências da aula de hoje e a gente se vê lá na próxima aula.
Dando continuidade ao nosso estudo das imunizações, nessa aula número 2, a gente vai falar sobre eventos adversos pós-vacinais. Eu vou explicar para vocês algumas reações locais e reações sistêmicas que são comuns a várias vacinas. E daí a gente vai passar para reações específicas à vacina BCG, tríplice bacteriana, vacina oral da poliomielite e vacina da febre amarela. Vamos começar com a definição do que é evento adverso pós-vacinal. É qualquer ocorrência médica indesejada depois da vacinação. Quando eu digo qualquer ocorrência médica, é qualquer sintoma, doença ou achado laboratorial anormal. Esse evento adverso pode ou não estar relacionado à vacina, e daí cabe a você realizar a investigação. Além disso, a gente pode dividir os eventos adversos em dois grupos. Eventos adversos que são esperados de acordo com a natureza e as características do imunobiológico da vacina utilizada, e eventos adversos que não são esperados, são inesperados, não foram descritos para aquele imunobiológico. Nessa situação, provavelmente eles não estão relacionados à vacina. Então, quando você está diante de um evento adverso pós-vacinal, na maioria dos casos, você está diante de uma situação de baixa gravidade, mas é importante que você realize a notificação dos eventos moderados a graves, então eventos muito leves, ok, pode deixar para lá. Moderado a grave notifica e você tem que investigar. Essa investigação é em que sentido? Investigar se os eventos realmente foram causados pela vacina ou se o que aconteceu foi uma mera associação temporal, então o paciente tomou a vacina e depois ele ficou doente por outra coisa, por acaso, logo após a vacinação. Você deve avaliar fatores relacionados à vacina com relação ao tipo de vacina, cepa utilizada, processo de inativação, se for o caso, adjuvantes que são utilizados nessa vacina, lote vacinal. Devo avaliar também fatores que são relacionados ao indivíduo que foi vacinado, então com relação à sua idade, sexo, se ele já teve eventos adversos prévios a doses prévias dessa mesma vacina ou outras vacinas, se é um paciente que tem imunossupressão, e também devo avaliar fatores relacionados à administração daquela vacina. Então, qual foi a agulha utilizada, a seringa, local de aplicação, via de aplicação, tudo isso deve ser avaliado para você conseguir realizar essa correlação entre o evento e a vacina realizada. Vamos falar agora das reações locais. As reações locais são muito comuns, principalmente quando eu faço uso de vacinas intramusculares. E vocês já sabem que a maior parte das vacinas do nosso calendário do Programa Nacional de Imunização são intramusculares. Por quê? Geralmente acontece uma ação irritativa local ao adjuvante utilizado nessa vacina intramuscular. Lembrando que as vacinas intramusculares, geralmente a maior parte delas são inativadas. E como são vacinas inativadas, geralmente os compostos são combinados com adjuvantes, que estão ali com o objetivo de estimular o sistema imune a responder àquele agente inativado. Um dos adjuvantes mais utilizados é o alumínio. Qual o problema do alumínio? Ele é um ótimo adjuvante, mas ele leva à inflamação. Então, leva a edema, hiperemia, calor e dor local. Outras reações locais são, por exemplo, os abscessos. E aqui eu tenho dois tipos de abscesso e é importante que vocês entendam esse conceito do que é um abscesso frio e do que é um abscesso quente. Abscesso frio é aquele que não tem sinais flogísticos, então não tem sinais de inflamação. E geralmente quando eu tenho um abscesso frio depois de uma vacina, isso significa que eu tive um erro de aplicação daquela vacina. Por exemplo, eu apliquei essa vacina de forma subcutânea, ao invés de aplicar ela de forma intramuscular, como deveria ter sido. E eu posso ter abscessos quentes. Então, na situação do abscesso quente, eu tenho reações inflamatórias locais. Então, dor, hiperemia, calor, edema. Quando eu tenho um abscesso quente, geralmente o que aconteceu foi uma infecção bacteriana secundária ali no local da vacinação. Então, a conduta aqui seria utilizar, por exemplo, um antibiótico. Com relação às reações locais, você deve notificar apenas o que é
exagerado. Então, se eu tenho muita inflamação, além do que seria o esperado, e se eu tenho abscessos, isso também deve ser notificado. Agora vamos passar para as reações sistêmicas. E a reação sistêmica mais comum das vacinas é a febre. E dentre as vacinas, a que mais dá febre é a vacina tríplice bacteriana, que é um componente da vacina pentavalente. Então, é muito comum que as crianças tenham febre depois das vacinas dos 2 meses de vida. Geralmente, a DTP, a tríplice bacteriana, costuma dar febre na primeira dose, então com 2 meses de vida, compondo a pentavalente. Essa febre dura em torno aí de 24 horas e eu só devo notificar a febre se for uma febre alta, então acima de 39,5, por mais de 24 horas depois da vacinação. Embora a gente saiba que boa parte das vacinas deem febre, como por exemplo é o caso da tríplice bacteriana, a gente não deve orientar as mães a fazer o uso do antitérmico profilático, então antes da vacina. Por quê? Porque usar o paracetamol, por exemplo, antes da vacina, reduz a ação imunológica dessa minha vacina, então reduz a resposta pós-vacinal que eu vou ter aquele agente aplicado. Não é interessante. Você só deve utilizar o antitérmico depois da vacina, se por acaso a criança evoluir com a febre. Então, febre notificar apenas se exagerado, muito alta e mais de 24 horas de duração. Eu tenho outras reações sistêmicas, como por exemplo, mialgia, sonolência, irritabilidade, anorexia, vômitos, diarreia. São todas reações sistêmicas que podem acontecer depois de uma série de vacinas aí do nosso calendário de imunizações. Tenho também a púrpura trombocitopênica idiopática. Ela é relativamente frequente aí na pediatria, ocorrendo depois, em geral, de 2 meses depois de alguma vacina. E daí, novamente, eu tenho várias vacinas que foram associadas à ocorrência de púrpura trombocitopênica idiopática. Esse é um quadro geralmente autolimitado, então que geralmente se resolve em até 3 meses. Quais são as 2 vacinas mais associadas à PTI? A vacina da hepatite B e a vacina tríplice viral, então a sarampo, cachumba, rubéola. E por fim, eu tenho a síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré é uma reação sistêmica bem mais grave. Obviamente aqui requer notificação e geralmente ela aparece depois de 4 a 6 semanas depois da vacinação. Geralmente ela está associada aí a vacinas como, por exemplo, a vacina influenza. Vamos seguir agora e vamos falar de eventos adversos específicos, e aqui eu vou começar falando de eventos adversos específicos relacionados à BCG. Relembrando que a BCG é uma vacina atenuada de aplicação intradérmica, então é extremamente importante para que você entenda os eventos adversos da BCG, que você conheça a evolução habitual da lesão vacinal. Então, depois de 1 a 2 semanas da aplicação intradérmica da BCG, geralmente a gente vê uma mácula avermelhada com induração, então uma manchinha vermelha um pouquinho mais durinha, de 5 a 15 milímetros de diâmetro. Depois de 3 a 4 semanas, acontece o amolecimento central da lesão, aquilo ali vira uma pústula e depois pode escarificar e virar uma crosta. 4 a 5 semanas depois, isso vira uma úlcera e detalhe, essa úlcera tem de 4 a 10 milímetros de diâmetro. Isso aqui é evolução normal. É importante que você saiba esse tamanho, porque coisas exageradas se qualificam como eventos adversos. Então, 4 a 10 milímetros normal. E entre 6 a 12 semanas eu tenho um aparecimento de uma cicatriz com 4 a 7 milímetros de diâmetro. Detalhe é que a cicatriz aparece em até 95% dos vacinados, só que ela pode demorar até 6 meses para aparecer. Antigamente, quando o paciente não tinha a cicatriz da BCG depois de 6 meses da aplicação da vacina, a gente indicava a revacinação, mas desde 2019 isso não é mais recomendado. Então, desde 2019, mesmo pacientes que fizeram BCG comprovadamente lá na carteirinha e que não têm vacinação,
mesmo depois de 6 meses da aplicação da BCG, não está indicada a revacinação. Por quê? Porque mesmo na ausência de cicatriz, existem estudos mostrando uma boa eficácia de proteção contra as formas graves da tuberculose com o uso da BCG nesses pacientes. Outra coisa que pode aparecer normalmente depois que você aplica uma BCG é um linfonodo aumentado regional. Regional que eu digo, lembre-se que a BCG é sempre em braço direito, então é o linfonodo em região axilar, supra ou infraclavicular do mesmo lado, então à direita. Esse linfonodo de até 3 centímetros, não supurado, ou seja, não sai pus. Ele é um linfonodo firme, móvel, indolor e sem sinais flogísticos. É normal que ele apareça depois da aplicação da BCG e geralmente ele aparece entre a 3ª e a 6ª semana após a aplicação. Ele permanece por uns 3 meses e depois ele desaparece de forma espontânea. É extremamente importante que você conheça essa evolução da lesão vacinal normal e essa história da linfadenopatia regional, porque tudo que foge disso é evento adverso relacionado à BCG e deve ser notificado. Então, vamos começar falando dos eventos adversos locais à BCG. Quando eu tenho uma úlcera no local da aplicação da BCG que tem mais de 1 centímetro de diâmetro, então acima de 10 milímetros, fora do que seria o normal, de 4 a 10 milímetros, e que não cicatriza em 12 semanas, ou quando eu tenho formação de um granuloma no local da aplicação da BCG, ou quando eu tenho o aparecimento de um abscesso subcutâneo frio, lembrando que abscessos frios não têm sinais flogísticos, então são indolores, e geralmente o abscesso subcutâneo frio da BCG aqui, ele é tardio, ele aparece até 3 meses depois da vacinação. Em todas essas situações, eu tenho uma reação adversa local à BCG e está indicado o uso de isoniazida até a regressão da lesão. Regrediu a lesão, então sumiu a úlcera, eu suspendo a isoniazida, só que eu tenho que manter o acompanhamento desse paciente por pelo menos 3 meses depois da suspensão da isoniazida. Eu também posso ter um abscesso subcutâneo quente no local de aplicação de BCG, a gente já falou sobre isso. O abscesso quente significa infecção bacteriana secundária, aqui eu preciso de antibiótico. Lembrando que o abscesso subcutâneo quente, ele tem um aparecimento precoce, porque é uma infecção bacteriana no local de aplicação, então ele aparece geralmente nos primeiros 15 dias depois da vacinação, o que é bem diferente do subcutâneo frio, que além de não ter sinais flogísticos, é de aparecimento tardio, então até 3 meses depois da vacinação. Também posso ter no local da aplicação a formação de uma cicatrização anormal, então uma cicatriz queloide. O aparecimento de queloides, na verdade, é de suscetibilidade individual, então não tem muito o que fazer, você só vai observar e vai relatar. E também posso ter uma reação lupoide. Aqui é um evento adverso local bem grave, com um aparecimento como se fosse placas, né, de pele, como se fossem lesões de lúpus. E nessa situação, eu preciso do tratamento com uso de esquema tríplice. O esquema tríplice de tratamento de eventos adversos relacionados a BCG é um esquema tríplice diferente do tratamento da tuberculose na infância. Aqui eu estou falando de rifampicina, isoniazida e etambutol. Eu não uso a pirazinamida porque o bacilo de Calmette-Guerin é naturalmente resistente à pirazinamida. E aqui, sim, eu faço uso do etambutol, mesmo que seja uma criança menor de 10 anos, por conta do risco-benefício. Essa é uma reação bem rara, mas bem mais grave, e geralmente aparece depois da cicatrização da BCG. Então, é uma reação bem tardia local. Tenho também eventos adversos regionais, e aqui eu estou falando de linfadenopatia regional. Lembrando que regional é axilar, supra e infraclavicular à direita. Essa linfadenopatia pode ser não supurada, então sem sinais flogísticos, porém acima dos 3 centímetros habituais do linfonodo que aparece normalmente na evolução pós-vacinal.
Então, acima de 3 centímetros, eu tenho que observar, não preciso puncionar, mas eu tenho que ficar ligado, porque isso é um evento adverso regional à minha BCG. E eu posso ter uma linfadenopatia regional supurada, e aqui eu tenho drenagem de pus, posso ter fistulização, e nesses casos está indicado o uso de isoniazida até a regressão da lesão. Lembrando que nunca, jamais, de forma alguma, você deve fazer incisão ou exérese desse linfonodo aumentado quando ele está relacionado aí a um evento adverso regional à minha BCG. Então, aqui, isoniazida até a regressão e depois suspendo e acompanho mais 3 meses. E aqui, na linfadenopatia regional não supurada, eu só vou observar. Geralmente, esse linfonodo, ele some em até 3 meses. Então, por isso que tem que ficar ligado. E eu posso ter eventos adversos disseminados. E aqui é tuberculose. Então, eu posso ter tuberculose cutânea, osteoarticular, de linfonodos em outros locais. Então, linfonodos que não são axilar, supra, infra, clavicular à direita. Lesões localizadas em um órgão específico ou lesões generalizadas em mais de um órgão, como uma tuberculose, só que aqui é uma tuberculose relacionada ao bacilo de Calmette-Guerin, que é a cepa atenuada do Mycobacterium bovis. Como eu vou tratar tuberculose com esquema tríplice, lembrando que o Mycobacterium bovis é resistente à pirazinamida. Então, aqui eu vou usar 2 meses de rifampicina, isoniazida e etambutol, seguidos de 4 meses de rifampicina e isoniazida. Assim, nós terminamos os eventos adversos relacionados à BCG. E eu vou trocar de vacina, eu vou falar dos eventos adversos específicos relacionados à vacina tríplice bacteriana, ou também conhecida como DTP. Os eventos específicos relacionados a DTP decorrem da presença do componente pertussis em células inteiras. Esse componente pertussis em células inteiras, ele é altamente reatogênico e por isso os eventos adversos estão extremamente relacionados a ele. Mas ser altamente reatogênico é ruim, porque dá muito evento adverso, mas é bom, porque significa que ele é muito imunogênico. Então, ele gera uma resposta imunológica bem adequada e com uma maior duração. O que é importante? É importante que vocês conheçam os eventos adversos sistêmicos relacionados à vacina tríplice bacteriana. Por quê? Porque a ocorrência desses eventos pode modificar o esquema vacinal posterior dessa criança. Lembrando que a criança vai receber essa vacina sob a forma de pentavalente com 2, 4, 6 meses e vai receber reforços com 15 meses de vida e com 4 a 6 anos. Então, se teve algum evento adverso, às vezes muda esse esquema vacinal posterior. Então, a gente vai categorizar os eventos adversos sistêmicos por aí, se muda ou não o esquema vacinal posterior. Então, eu tenho eventos adversos sistêmicos que não modificam o esquema vacinal posterior, como a febre, já contei para vocês que a DTP é a vacina mais associada à febre, mas também sonolência, até 48% das crianças podem ter maior sonolência nas primeiras 24 horas depois da vacina, sendo que essa maior sonolência pode persistir até 3 dias. E também existe o chamado choro inconsolável, que é o choro persistente, incontrolável e ininterrupto por mais de 3 horas e que aparece nas primeiras 48 horas depois da vacinação. O choro inconsolável é chatíssimo, mas ele não modifica o esquema vacinal posterior. O que você faz para o tratamento? Você faz uso apenas de analgésicos, como por exemplo o paracetamol, e segue o jogo. Eu tenho alguns eventos adversos sistêmicos que modificam o esquema vacinal posterior, levando a completar o esquema com a vacina DTP acelular. Qual a diferença? Aqui eu não tenho o componente pertussis de células inteiras. Aqui eu tenho um componente pertussis que tem apenas alguns antígenos da bactéria pertussis. Então, ela é menos reatogênica e, por consequente, também menos imunogênica, mas, enfim, menos reatogênica. Em que situação que eu devo modificar o esquema com o uso da DTP acelular? Quando eu tenho um episódio hipotônico hiporresponsivo. O que é isso? Depois de 3 a 4 horas da vacina,
subitamente o paciente evolui com a tríade hipotonia, hiporresponsividade e alteração da cor da pele para palidez ou cianose. Esse evento, em geral, dura de 6 a 30 minutos e se resolve espontaneamente. Você não precisa fazer nada no momento do episódio, mas você tem que modificar o esquema vacinal posterior e, obviamente, tem que notificar esse evento adverso. Também pode evoluir essa criança com convulsão parcial ou generalizada, geralmente nas primeiras 72 horas depois da vacina e geralmente associada à febre. Também é um evento adverso que leva à modificação do esquema vacinal com o uso da DTP acelular. Ambos os eventos, tanto o episódio hipotônico quanto a convulsão, não estão associados à sequela neurológica, então tudo bem, são eventos relativamente benignos, mas tem que modificar o esquema vacinal. Além disso, eu modifico o esquema vacinal, só que aqui eu uso a dupla infantil D letra maiúscula, T letra maiúscula, ou seja, eu tiro totalmente o componente pertussis quando o paciente tem uma encefalopatia pós-vacinal. Encefalopatia aqui é disfunção cerebral mesmo. Ele evolui com manifestações psiquiátricas, sintomas focais, sintomas motores, sensitivos, convulsão. Isso pode aparecer até 7 dias depois da vacinação. Teve encefalopatia, é muito raro, mas enfim, tenho que notificar e aí está contraindicado o uso de qualquer componente pertussis na vacina. A partir de então, ele vai usar dupla infantil, não vai usar mais pertussis na vacina. E existe a situação da anafilaxia. Então, a anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade imediata, geralmente acontece precocemente depois da vacinação, em até 1 hora. E o aparecimento de anafilaxia vai contraindicar qualquer outra dose da DTP, já que não dá para saber qual foi o componente vacinal que levou a essa reação anafilática. Então, está contraindicada qualquer outra dose. Terminamos assim os eventos específicos relacionados à DTP. Agora a gente vai mudar de vacina, a gente vai falar da vacina oral da poliomielite. Então, a vacina oral da poliomielite é uma vacina atenuada e uma vacina oral. É uma vacina bivalente, então composta com o poliovírus tipo 1 e tipo 3. Esse poliovírus está vivo, mas está meio baqueado e ele sofre excreção fecal. Então, existe a excreção nas fezes desse vírus atenuado. Por conta dessa excreção fecal, obviamente, essa vacina está contraindicada em imunodeprimidos, mas também está contraindicada em crianças que são imunocompetentes, mas convivem com pacientes imunodeprimidos por conta aí do possível contato com as fezes contaminadas com o vírus inativado. Como é um vírus atenuado, então está vivo lá, existe a possibilidade de ocorrência de eventos adversos sistêmicos graves. E aqui eu quero falar de 2 eventos principais, a poliomielite associada à vacina e o poliovírus derivado da vacina. A ocorrência desses eventos, obviamente, vai contraindicar doses subsequentes da vacina oral da poliomielite. O grupo mais suscetível à ocorrência desses eventos adversos, obviamente, que é o grupo dos imunodeprimidos. Então, por isso, essa é uma vacina que não pode estar nem perto de um imunodeprimido. Vamos começar, então, falando da poliomielite associada à vacina. É o principal efeito adverso associado à vacina oral da poliomielite. E o que acontece aqui é a mutação do vírus vacinal. Então, o vírus vacinal, ele está lá e aí ele muta para um tipo de vírus que tem capacidade de neurovirulência. Só que essa mutação é bem discreta, ela não tem divergência genética em relação ao vírus inicial, ao vírus vacinal. Ele só ganha a capacidade de neurovirulência. Aqui, geralmente eu tenho um quadro que é mais comum depois da primeira dose da vacina. Esse era um quadro bem mais frequente quando a gente vacinava lactentes com a vacina oral da poliomielite, e é por isso que a gente modificou o nosso esquema nacional de imunizações e colocou as primeiras doses contra a poliomielite com a vacina inativada da polio, justamente para reduzir a ocorrência de poliomielite associada à vacina.
e esse paciente evolui como uma poliomielite mesmo. Então, eu tenho um quadro depois de 4 a 40 dias da vacinação, ele começa com uma febre, daí ele evolui com uma paralisia flácida, então eu tenho um déficit motor assimétrico com predomínio em membros inferiores, sem redução de sensibilidade, mas pode ter dor associada, e depois ele vai evoluir aí com uma atrofia, então como uma poliomielite. Como é que eu vou fazer o diagnóstico nesses casos? Eu consigo isolar o vírus nas fezes e eu vejo que o vírus é o vírus vacinal, que apenas sofreu a sua neurovirulência. Obviamente aqui notifico e contraindico as próximas doses. E o outro evento adverso gravíssimo associado à vacina oral da poliomielite é o poliovírus derivado da vacina. Aqui eu também tenho mutação do vírus vacinal, mas esse vírus vacinal, além de ter neurovirulência, então conseguir infectar o sistema nervoso, ele também tem capacidade de transmissão interpessoal. Então, ele consegue se transmitir para outras pessoas. Aqui eu tenho divergência genética. Então, geralmente eu tenho uma divergência de 1 a 15% em relação à cepa original do vírus vacinal. E isso denota aí uma instabilidade genética desse meu poliovírus. Provavelmente o que aconteceu foi que ele se combinou geneticamente com outros enterovírus e por isso ele adquiriu a capacidade de transmissão. Quem é a pessoa que gera esses poliovírus derivados da vacina? É o imunodeficiente que inadvertidamente foi contaminado com um vírus da poliomielite vacinal e se tornou cronicamente infectado e com isso esse vírus sofre mutação, ele adquire neurovirulência e ele adquire capacidade de transmissão e esse imunodeficiente cronicamente infectado acaba disseminando esse vírus por aí na nossa população. A ocorrência de surtos de poliomielite em regiões com baixa cobertura vacinal decorre justamente do aparecimento desses poliovírus derivados da vacina. Então, regiões com baixa cobertura vacinal podem ter casos de poliomielite, geralmente são decorrentes desses poliovírus alterados que se formaram justamente em imunodeficientes cronicamente infectados. Então, veja a importância de você não deixar um imunodeficiente perto de uma vacina oral da poliomielite. Bom, vamos falar agora de uma coisa bem prática. Então, vocês viram, poliomielite é a única doença que no nosso calendário vacinal é combatida com duas vacinas diferentes, a vacina inativada da poliomielite e a vacina oral da poliomielite. Antigamente, a vacina inativada da poliomielite só estava indicada para pacientes imunodeprimidos, que não podiam receber a vacina oral. Só que atualmente a gente mudou para o uso dessa vacina inativada para toda a população nas doses básicas, então com 2, 4 e 6 meses de vida. Por quê? Por conta justamente da progressão da eliminação da poliomielite no mundo. A Organização Mundial da Saúde passou a recomendar que países que têm menores riscos de importação e de transmissão do poliovírus selvagem usassem a vacina inativada da polio e trocassem a vacina oral da polio para uma vacina bivalente, então sem o poliovírus 2. Porque o poliovírus 2 era o mais associado a essa capacidade de mutação e transmissão interpessoal que a gente acabou de ver do poliovírus derivado da vacina. Então é por isso que atualmente no Brasil a gente tem um esquema vacinal híbrido, 3 doses da vacina inativada da polio e 2 doses da vacina oral. Por que a gente ainda mantém a vacina oral, então, Natália? Já que ela é tão muito louca, pode estar relacionada a vários eventos adversos graves. Porque a vacina oral ajuda a manter altos níveis de imunidade intestinal e de imunidade da população, já que eu tenho excreção do vírus vacinal pelas fezes e regiões com saneamento básico inadequado acabam vacinando toda a população por conta disso. Então, é por isso que ainda no Brasil a gente ainda mantém a vacina oral da polio nos reforços com 15 meses e com 4 anos de vida. Entendido o polio, vamos para a nossa última vacina, a vacina da febre amarela. Essa é uma vacina atenuada subcutânea
e essa vacina é altamente imunogênica e, por isso, altamente reatogênica. Ela pode cursar com 2 eventos adversos graves associados ao vírus vacinal atenuado, a doença neurológica aguda e a doença viscerotrópica aguda. Ambos têm que ser notificados. Então, doença neurológica aguda acontece em 0,4 a 0,8 casos por 100 mil doses. É mais comum em lactentes e em crianças vacinadas com a vacina da febre amarela. Em geral, aparece depois de 1 a 4 semanas depois da vacinação. E o sintoma mais associado, que você deve pensar num sinal de alerta para a doença neurológica aguda, é a cefaleia intensa e prolongada. A doença neurológica aguda, ela pode ser decorrente da invasão direta do vírus no sistema nervoso central, e aqui eu vou ter um quadro de uma encefalite ou de uma meningite, ou ela pode ser decorrente de uma reação inflamatória autoimune. Então, aqui eu tenho anticorpos e células T produzidas em resposta à vacina, que eles que levam a lesão no sistema nervoso central e periférico. Então, aqui eu tenho o quadro de Aden, que é encefalomielite aguda disseminada, então com convulsão, alteração de consciência, desordem motora. E eu tenho o quadro de síndrome de Guillain-Barré também, associados à vacina da febre amarela, por conta desse mecanismo aqui autoimune. Bom, a doença neurológica aguda, chato, né? Uma reação grave, mas ela tem um bom prognóstico, o que significa que na maioria dos casos eu tenho recuperação total desse evento adverso grave. O que não acontece na doença viscerotrópica aguda, que é bem mais infrequente, 0,3 a 0,4 casos por 100 mil doses. E aqui eu tenho replicação e disseminação desse vírus vacinal. Isso acontece por uma idiosincrasia, então sei lá por quê, mas parece que existe uma suscetibilidade individual que a pessoa, quando é vacinada contra a febre amarela, acaba evoluindo com uma doença viscerotrópica aguda. E aqui eu tenho um quadro de febre amarela. Então, disfunção aguda de múltiplos órgãos é indistinguível tanto histologicamente quanto imunohistoquimicamente da febre amarela. Eu penso num caso suspeito quando eu tenho pelo menos 2 desses sintomas nos primeiros 30 dias depois da vacinação. Então, é um paciente que evolui com febre, cefaleia, artralgia, vômito, dor abdominal, alteração de transaminases, bilirrubina, enfim. E esse paciente pode evoluir até com insuficiência renal aguda, hemorragia, hipotensão. Então, esse é um quadro gravíssimo, requer tratamento de suporte, assim como é o tratamento da febre amarela, e tem 60% de mortalidade. É o evento mais grave da vacina febre amarela. Vamos dar uma olhada então no que a gente viu. Vimos os eventos adversos pós-vacinais. Os mais comuns são dor local e febre, tranquilo, mas nós temos alguns eventos adversos específicos. É importante que você conheça a evolução normal da cicatriz BCG, a conduta nos eventos adversos específicos a BCG e a DTP. Importante conhecer os 2 eventos adversos à vacina oral da polio e os eventos adversos graves da vacina da febre amarela. Essas são as referências da aula de hoje e a gente se vê lá na próxima aula. Chegamos à última parte do tema de imunizações. Nessa terceira aula, a gente vai falar sobre imunização passiva artificial. Eu vou definir para vocês as diferenças entre soro e imunoglobulina, e daí a gente vai para a parte mais importante dessa aula, que é de profilaxia pós-exposição a hepatite B, varicela, tétano e raiva. Então, vamos começar antes disso, relembrando alguns conceitos do que é imunização passiva artificial. Então, na imunização passiva artificial, o que acontece é a aplicação de anticorpos já formados naquele indivíduo, que garante uma proteção imediata, porém transitória. Geralmente, eu tenho uma queda nesses títulos de anticorpos depois de 21 a 28 dias da aplicação.
Existem duas coisas que eu posso utilizar para realizar uma imunização passiva artificial. Eu posso utilizar o soro, e o soro é heterólogo, por quê? Porque ele provém de animais que são previamente vacinados ou estimulados com antígenos. Geralmente esses animais são os cavalos, e os soros mais utilizados no nosso dia a dia são os soros contra venenos de animais. Vocês encontram aí uma tabela gigantesca na sua apostila com todos os soros disponíveis. Mas também existem os soros antitetânico e soro antirrábico, que a gente vai comentar no finalzinho da aula lá na profilaxia pós-exposição. E também nós temos os componentes que são homólogos, que são as imunoglobulinas. As imunoglobulinas, em contrapartida, são obtidas então de plasma de doadores humanos que foram submetidos recentemente à imunização ativa, ou estão convalescentes de doenças infecciosas, ou simplesmente foram para uma doação aí de plasma. Então, os soros homólogos, as imunoglobulinas, eles estão relacionados a menos reações adversas do que quando a gente faz uso do soro heterólogo. O uso do soro heterólogo, inclusive, pode estar envolvido no que a gente conhece como doença do soro. Na doença do soro, eu tenho uma reação de hipersensibilidade tipo 3, na qual ocorre a deposição de complexos imunes. E com isso eu tenho cefaleia, febre, astenia, mialgia, dores articulares, exantema, posso ter linfonodomegalia e posso cursar com manifestações mais graves, como vasculite e até nefrite. Então, esse é um evento adverso grave relacionado ao uso de soros heterólogos. Não acontece quando a gente faz uso de imunoglobulinas. As imunoglobulinas podem ser basicamente de dois tipos. Eu tenho a gama-globulina, ou também chamada de imunoglobulina humana normal, que é obtida a partir da doação de adultos sadios. Aqui eu tenho uma preparação estéril que contém 95% de IgG e que foi obtida de um pool de plasma humano. Então, é um pool de mais de 1.000 doadores adultos sadios. Ali nesse pool de IgG, eu tenho anticorpos que servem contra diversas infecções. Para que serve a gama-globulina? Ela está indicada para repor anticorpos em imunodeficientes. Também pode ser utilizada como profilaxia pós-exposição a algumas doenças infecciosas, como, por exemplo, o sarampo. E ela também tem um uso terapêutico, que é neutralizar uma resposta inflamatória exagerada, como, por exemplo, na doença de Kawasaki, que é o uso mais comumente relatado na pediatria, e também no tratamento da púrpura trombocitopênica idiopática. Mas também existe um outro tipo de imunoglobulina, que é a gama-globulina hiperimune. Aqui eu tenho uma imunoglobulina específica. Por quê? Porque eu tenho altos títulos de anticorpos específicos contra alguma doença. Essa gama-globulina ela foi obtida de doadores que foram recentemente imunizados ou que estão convalescentes dessa doença específica. Então, essa é a imunoglobulina indicada para realizar a profilaxia pós-exposição a hepatite B, varicela, tétano e raiva. Vamos começar então a parte mais importante da aula, que é a parte de profilaxia pós-exposição. Vamos começar falando da profilaxia pós-exposição a hepatite B. Então, o principal uso na pediatria é justamente esse, a prevenção da infecção perinatal pela hepatite B. Nessa situação, eu tenho uma mãe que é HBsAg positivo, então, uma mãe que tem hepatite B, e o objetivo é evitar que esse recém-nascido pegue esse vírus da hepatite B no parto. Então, esse recém-nascido deve receber a vacina da hepatite B, mas também a imunoglobulina anti-hepatite B, que é uma gama-globulina hiperimune, nas primeiras 12 horas de vida, sempre em grupos musculares diferentes. Com o uso dessa técnica combinada, então com vacina e imunoglobulina, eu tenho uma eficácia de 85% a 95% de não ter ocorrido a transmissão vertical dessa hepatite
B, mesmo quando a mãe tem uma alta taxa de replicação viral, então mesmo quando ela é HBeAg positivo. Mas também existe uma outra situação que indica a profilaxia pós-exposição à hepatite B. É quando eu tenho profissionais da saúde ou vítimas de violência sexual que tiveram um contato de risco para a hepatite B. Nessa situação, eu tenho que avaliar 3 coisas. Devo avaliar a sorologia do paciente ou do agressor, a situação vacinal do contato, então do profissional da saúde ou da vítima de violência sexual, e a resposta vacinal do contato. Detalhe que a resposta vacinal só é conhecida em geral em profissionais de saúde, porque profissionais de saúde geralmente realizam a dosagem do anti-HBsAg de rotina depois da vacinação para saber se eles tiveram resposta sorológica ou não àquela vacina da hepatite B aplicada. Então vamos ver aqui como realizar essa profilaxia. Se eu estou diante de um contato que tem vacinação inadequada, então não vacinado ou com vacinação incompleta, lembrando que a vacina da hepatite B é feita em 3 doses, nessa situação eu devo sempre vacinar. Se ele tiver a sequência incompleta, eu apenas vou completar a sequência de vacinação, então com as doses que estão faltando, ou eu vou realizar as 3 doses da vacina. E eu devo utilizar a imunoglobulina anti-hepatite B se eu tiver um agressor que comprovadamente tem hepatite B ou um agressor de alto risco para hepatite B, que são aqueles usuários de droga, promiscuidade, pessoas que fazem diálise, que têm contato domiciliar ou sexual com um parceiro com hepatite B, ou aqueles contatos que são provenientes do sistema carcerário ou de instituições psiquiátricas. Então, em todas essas situações de alto risco, recomenda-se fortemente que você também utilize a imunoglobulina anti-hepatite B para evitar o risco da hepatite B desses pacientes. Agora, se eu tenho um profissional da saúde ou uma vítima de violência sexual que teve contato de risco, mas que tem vacinação completa, o ideal era que você avaliasse a resposta vacinal. Lembrando que resposta vacinal é uma coisa que geralmente a gente só conhece no profissional de saúde. Então, se eu tiver uma resposta vacinal adequada, e lembrando que eu considero resposta vacinal adequada quando eu tenho títulos de anti-HBsAg de 10 unidades internacionais por ml ou mais, eu não precisaria de nenhuma medida adicional, mesmo que eu estivesse diante de um agressor que é positivo para hepatite B. Se esse paciente não teve resposta ao primeiro esquema, eu posso iniciar um segundo esquema de vacinação e avaliar a resposta. E se esse paciente não teve resposta mesmo depois de um segundo esquema de vacinação, então depois de mais 3 doses da vacina da hepatite B, aí está indicado principalmente o uso da imunoglobulina anti-hepatite B, se eu estou diante de um contato de alto risco para hepatite B, ou se eu estou diante de um agressor ou paciente que tem aí já o HBsAg positivo. Muito bom. Entendida essa profilaxia pós-exposição da hepatite B, vamos falar agora da profilaxia pós-exposição à varicela. E vocês sabem que a varicela é uma doença geralmente benigna e autolimitada da infância. Não são todas as situações que a gente vai realizar a profilaxia pós-exposição à varicela. Para você decidir quando realizar alguma medida de profilaxia, você vai ter que avaliar 3 fatores. A suscetibilidade do contato à varicela, então se ele já foi vacinado, se ainda está naquele período que pode ter anticorpos maternos ou não, enfim, tenho que avaliar a suscetibilidade. Além disso, devo avaliar a probabilidade da infecção, ou seja, a probabilidade de que aquela exposição, que aquele contato suscetível teve, resulte em uma infecção e em uma doença, e a probabilidade de que essa doença resulte em complicação, ou seja, uma doença grave. Ou seja, você só deve proceder com a profilaxia pós-exposição da varicela quando você tem um contato suscetível, com alto risco de infecção e que provavelmente vai evoluir com complicação ou doença grave. Crianças normais, saudáveis, não.
não precisam de medidas para profilaxia após exposição à varicela, porque provavelmente elas vão evoluir com doenças benignas autolimitadas, características da infância, como é o caso da varicela. Então, quando que está indicada a profilaxia após exposição à varicela? Quando eu tenho contato de um imunossuprimido, suscetível a um caso de varicela, porque ele provavelmente vai evoluir com um quadro grave, ou quando eu tenho contato de uma gestante. Porque a varicela, quando acomete uma gestante suscetível, pode levar a um quadro de varicela neonatal, que é um quadro grave, inclusive pode cursar com malformações congênitas. Então, também nessa situação está indicado. Também está indicado na situação da profilaxia do surto do berçário. Como assim, Natália? O que é profilaxia do surto do berçário? É aquele berçário da neonatologia que entra um familiar que foi visitar um bebê, ou uma enfermeira ou auxiliar de enfermagem ou médico que está com varicela, não sabia, entrou naquele ambiente e aí você descobriu e todos aqueles bebês tiveram contato. Quais bebês que devem receber medidas para profilaxia pós-exposição à varicela? Os recém-nascidos filhos de mãe que tiveram varicela de 5 dias antes até 2 dias depois do parto, porque aqui existe um risco de varicela neonatal grave. Os recém-nascidos prematuros com idade gestacional de 28 a 36 semanas com história materna negativa de varicela, ou seja, são bebês que não receberam anticorpos transplacentários contra a varicela porque a mãe nunca teve catapora, e os recém-nascidos prematuros abaixo de 28 semanas ou com peso de nascimento inferior a 1 quilo, independentemente da história materna, porque não teve tempo de acontecer a transmissão dos anticorpos para esse bebê via transplacentária. Em todas essas situações aqui, a profilaxia pós-exposição à varicela é feita com a imunoglobulina antivaricela zoster, uma gama-globulina hiperimune específica para varicela e que é feita nas primeiras 96 horas depois da exposição a esse contato de risco. Ótimo, agora vamos trocar e vamos falar das duas doenças mais importantes aqui de profilaxia pós-exposição que a gente tem nessa aula de hoje. Vamos começar falando da profilaxia pós-exposição ao tétano. Quando você tem um ferimento, você vai ter que avaliar duas coisas para decidir com relação à necessidade ou não de profilaxia pós-exposição ao tétano. Você deve avaliar a história de vacinação desse paciente que se feriu contra o tétano, lembrando que a vacinação contra o tétano é feita na infância, com 3 doses da pentavalente, com 2, 4 e 6 meses de vida, e 2 reforços da DTP, então tríplice bacteriana com 15 meses de vida e com 4 anos de idade. E depois disso, eu preciso de reforços com a dupla adulto, D, letra minúscula, T, letra maiúscula, a cada 10 anos. Essa é a profilaxia adequada, a vacinação adequada contra o tétano que a gente faz normalmente. Então, a cada 10 anos, a partir dos 14 anos, você tem que se vacinar com um dupla adulto. E eu também devo avaliar o tipo de ferimento. Lembrando que em todo tipo de ferimento está indicado cuidados locais. Então, obviamente que se teve um ferimento, você vai lavar com soro fisiológico, com antisséptico, vai tirar corpo estranho, vai tirar tecidos desvitalizados. Mas além desses cuidados, que servem para todos os tipos de ferimento, pode ser que seja necessário o uso também de alguma medida para profilaxia após exposição do tétano, ou vacina, ou uso de imunoglobulina ou de soro antitetânico. E para isso, eu devo avaliar se o ferimento foi de baixo ou alto risco para o tétano. Vamos dar uma olhada em que são ferimentos de alto risco para tétano. Então, ferimentos de alto risco são aqueles superficiais mais sujos ou ferimentos profundos, pontiformes, que têm corpos estranhos, que têm tecidos desvitalizados, mordeduras de animais, não se esqueçam, queimaduras, ferimentos com armas brancas ou armas de fogo e também politraumatizados, então acidente de carro, isso é um ferimento de risco para tétano, e fratura exposta. Em todas essas situações eu tenho alto risco para tétano. Ferimentos de alto risco, em geral a gente vai ter que fazer alguma coisa e é aí que a gente olha esta tabela maravilhosa. Então lembre-se que eu contei para vocês lá no começo que eu precisava avaliar duas coisas: o tipo de ferimento
e a história de vacinação contra o tétano. Veja, se você tem um paciente que tem vacinação incerta ou incompleta, que tem menos do que as 3 doses mínimas necessárias para ser considerado protegido contra o tétano, obrigatoriamente esse paciente tem que receber vacina. Então, ou ele vai completar o esquema dele com pelo menos 3 doses, ou ele vai fazer as 3 doses que ele nunca teve. Então, independentemente se o ferimento é de alto risco ou se é um ferimento limpo ou superficial, esse paciente ganha a dupla adulto ou a DTP. Lembrando que DTP é só em crianças menores de 7 anos, tá? Então, apenas até 7 anos. A partir daí, é tudo dupla adulto. Eu só vou considerar o uso de imunoglobulina humana antitetânica ou do soro antitetânico se esse paciente com vacinação incerta teve um ferimento de alto risco para o tétano, tipo um poli traumatizado. Se eu tenho um paciente que tem vacinação completa, ele fez aí as 3 doses, aí eu vou avaliar quando foi a última dose. Se a última dose foi há menos do que 5 anos, não precisa fazer mais nada. Mesmo que ele tenha um ferimento de alto risco, ele está protegido contra o tétano. Se a última dose foi entre 5 e 10 anos, se ele tiver um ferimento de alto risco, está indicado que ele faça uma dose de reforço da dupla adulto ou da DTP se ele for menor que 7 anos. E caso ele seja um paciente imunossuprimido, idoso ou desnutrido grave, num ferimento de alto risco, paciente que teve última dose entre 5 e 10 anos, você deve considerar utilizar a imunoglobulina antitetânica ou o soro antitetânico. E se a última dose foi há mais de 10 anos, veja, você está com a vacinação atrasada. Lembre-se que a vacina dupla adulto deve ser feita a cada 10 anos como reforço para proteção contra o tétano. Então, última dose há mais de 10 anos vai ter que receber vacina, não importa o tipo de ferimento, porque você está com a vacinação atrasada, e apenas na situação do ferimento de alto risco, em paciente imunossuprimido, idoso ou desnutrido grave, você deve considerar o uso da imunoglobulina. É óbvio que você sempre vai preferir imunoglobulina do que o soro, porque tem menos efeitos adversos, e essa imunoglobulina, a ideia é aplicar ao redor do local da lesão e o volume que sobrar você aplica em região intramuscular, mas sempre em uma região diferente da onde foi feita a aplicação da vacina intramuscular. Entendido isso, vamos para a última parte da aula, o último tema, que é profilaxia após exposição à raiva, mas antes da gente chegar lá, vamos relembrar que a raiva é uma doença de alta letalidade, 100% praticamente dos casos humanos de raiva evoluem para óbito. É uma doença transmitida por mamíferos, então aqui é quando você tem mordedura de um mamífero, tá bom? E a transmissão acontece pela inoculação da saliva infectada desse mamífero que também estava com raiva. E aí o paciente humano evolui rapidamente para uma encefalite progressiva e letal, em quase 100% dos casos. Vamos dar uma olhada então como realizar a profilaxia após exposição à raiva. Quando você teve um ferimento com risco de raiva, então mordedura de um mamífero, você vai ter que avaliar 2 coisas. As condições do animal agressor no momento da agressão, parecia que estava com raiva, não estava, está muito louco, isso que você tem que avaliar. E você tem que avaliar o tipo de contato. Se esse contato foi um contato indireto, o que é contato indireto? É lambedura de pele íntegra, então cachorro que lambeu a sua mão e não tinha nenhuma ferida, manipulação de utensílios potencialmente contaminados com saliva, isso é contato indireto. Geralmente, quando a gente está falando de contato indireto, geralmente, depois no final eu vou falar a exceção, mas geralmente, contato indireto você só vai lavar com água e sabão, que deve ser feito em todos os tipos de lesão, e fica por isso mesmo. Também devo avaliar se o acidente é leve ou se o acidente é grave, e daí instituir as medidas recomendadas. Vamos dar uma olhada então no que seria um acidente leve. Bom, acidente leve é ferimento superficial pouco extenso, único, em tronco ou em membros, por mordedura ou arranhadura, ou quando existe uma lambedura da pele, só que a pele tinha uma lesão superficial. Se esse acidente leve aconteceu por um cão ou gato que não tem suspeita de raiva no momento da agressão, ótimo.
você só vai observar esse animal por 10 dias. Se depois de 10 dias o animal continuou sadio, acabou o problema, encerra o caso, não teve raiva, tá tudo bem, segue a vida. Se depois de 10 dias o animal se tornou raivoso ou desaparecido, eu vou realizar 4 doses da vacina antirrábica intramuscular, agora 3 dias depois, 7 dias depois e 14 dias depois. Agora, se o cão ou o gato tinha suspeita de raiva no momento da agressão, você já vai dar 2 doses da vacina intramuscular agora e 3 dias depois, e vai observar esse animal por 10 dias. Depois dos 10 dias ele continuou sadio, pode encerrar o esquema por aí. Se após os 10 dias ele se tornou raivoso ou desaparecido, você completa mais 2 doses do seu esquema, então você já fez a dose 0 e a dose 3 dias depois, você vai fazer uma dose no 10º dia, ao invés do 7º, e uma dose no 14º dia depois do início do esquema. E se por acaso você teve um acidente leve por um cão ou gato que estava raivoso, tinha diagnóstico de raiva no momento em que aconteceu o acidente leve, ou logo depois do acidente ele desapareceu, então ele não é passível de observação, ou ele morreu, ou foi um acidente com animal silvestre. E detalhe, aqui inclui animal silvestre domiciliado, tá? Então, qualquer animal silvestre que mora na casa de alguém, não importa que mora na casa de alguém, também inclui aqui, ou animal de produção, tá bom? Então, fui mordido por uma vaca. Aqui, tá? Mamífero, animal de produção, entra aqui. Qualquer tipo de acidente leve por esses animais, 4 doses da vacina imediatamente e acabou a brincadeira. Agora vamos falar de um acidente grave. O que é acidente grave? É quando eu tenho ferimento na cabeça, no pescoço, mãos ou plantas dos pés, ferimento profundo ou muitos ferimentos em qualquer lugar, quando eu tenho lambedura de mucosa ou lambedura de lesão de pele grave e quando eu tenho algum ferimento profundo por unha de animal. Se esse ferimento grave foi por um cão ou gato que não tem suspeita de raiva no momento da agressão, tudo bem, só que você vai fazer 2 doses da vacina antirrábica, agora e 3 dias depois, e vai observar esse animalzinho por 10 dias. Animalzinho 10 dias depois continuou sadio, encerrou o esquema, não precisa fazer mais nada. Depois de 10 dias o animalzinho se tornou raivoso ou desapareceu, eu vou completar o esquema com mais 2 doses, 10 e 14 dias depois, e eu vou fazer soro ou imunoglobulina antirrábica. Obviamente, a gente sempre prefere a imunoglobulina, e novamente aqui é a mesma história do tétano. Você vai aplicar ao redor da lesão e o que sobrar do volume intramuscular em um local diferente do local de aplicação da vacina. Se eu tive um acidente grave com um cão ou gato com suspeita de raiva, 2 doses da vacina e já aplico o soro ou imunoglobulina antirrábica e vou observar por 10 dias. Acabou os 10 dias de observação e encerro o esquema, não precisa de mais dose vacinal. Após os 10 dias de observação, se tornou raivoso ou desaparecido, eu completo o esquema vacinal com mais 2 doses no 10º dia e no 14º dia. E se por acaso você teve um acidente grave por um cão ou gato raivoso que desapareceu, morreu, animal silvestre ou de produção, então um acidente dos toureiros, por exemplo, que é muito grave, né? O cara fica estrupiado. 4 doses da vacina antirrábica mais soro, imunoglobulina antirrábica, agora 3 dias depois, 7 dias e 14 dias depois, isso para vacina. Essa é a conduta, é a exata mesma conduta que você deve realizar quando você tem qualquer tipo de acidente por morcego, mesmo que seja um contato indireto. Suponha que o morcego lambeu o seu dedo, pele íntegra, perdeu. Você vai ganhar 4 doses da vacina mais o soro imunoglobulina antirrábica, porque eles são os principais transmissores da raiva. Então, qualquer acidente por morcego, independentemente do tipo, ganha tudo. Muito bem, vimos então esses esquemas de profilaxia após exposição à raiva, mas existem algumas situações em que você pode dispensar a profilaxia. Em quais situações? Quando você tem um acidente por cão ou gato que só vive dentro de casa. Além dele só viver dentro de casa, ele não tem contato com animais desconhecidos, ele só sai acompanhado pelo dono e ele sai em áreas que não tem morcego.
então tá de boas. Você não precisa fazer nada disso que eu falei da profilaxia após exposição à raiva, independentemente do tipo de acidente. Quando você tem um acidente por cão ou gato procedente de uma área de raiva controlada, como por exemplo é o caso da cidade de São Paulo atualmente, nessa situação você também não precisa utilizar a profilaxia. Ou quando você tem um acidente por roedores. Então, por mais nojento que possa parecer, acidente por camundongo, porquinho da Índia, hamster, coelho, ratazana, rato de esgoto, eles têm baixo risco para raiva. Você não precisa de profilaxia após exposição à raiva nessas situações. Vamos dar uma olhada então nos conceitos chaves da aula de hoje. Vimos que a imunização passiva artificial leva a uma proteção imediata, porém transitória, melhora a imunoglobulina do que soro, que dá mais evento adverso. Profilaxia após exposição à hepatite B. Na pediatria, principalmente a história da exposição perinatal, mas também tem a questão do profissional de saúde e da vítima de violência sexual com contato de risco. Profilaxia após exposição à varicela. Quando você deve usar imunoglobulina antivaricela zoster, só naquelas situações selecionadas. Tétano, avaliar a situação vacinal e tipo de ferimento. Raiva, você tem que avaliar as condições do animal e o tipo do contato para decidir o que fazer. Essas são as referências da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula.